Aqui juntos nós estamos dentro desse processo, que é o processo da compreensão do despertar, desse despertar espiritual. Então, qual é a verdade desse despertar? A verdade sobre o que é o despertar espiritual é que a verdade daquilo que é você em seu ser é esta realidade, que já está presente. Agora, repare, não se trata de alguém nesse despertar. Se trata do puro despertar. Isso requer de cada um de nós uma visão clara daquilo que se passa conosco. É por isso que estamos aqui com você, investigando a beleza desse encontro, que é o encontro com nós mesmos. Esse encontro com a vida como ela acontece. O que requer a presença do autoconhecimento. Portanto, aqui com você, aprender sobre o autoconhecimento é o que nós temos aqui de fundamental. Porque a não ser que você aprenda sobre você mesmo, qualquer coisa que você já tenha aprendido aí fora, na vida, não representa essa verdade, que é a verdade de sua natureza divina, que é a natureza de Deus. Então, qual será a verdade sobre o que é iluminação espiritual? O que é o despertar espiritual? É a ciência de que há algo presente, aqui e agora. E esse algo presente não é a presença de alguém, é a própria presença da vida. Esse alguém, ele está vivendo dentro de um contexto de sonho de mundo, de sonho de vida, de sonho de existência. Todas as suas relações são relações com coisas, pessoas, situações, eventos, ocorrências, pensamentos dentro de você, sentimentos, sensações. Mas tudo isso se processa dentro de um padrão de inconsciência, de não ciência do que isso significa. E, portanto, na ignorância. A não ser que haja esse despertar de sua natureza essencial, esta condição de ignorância é a condição que sustenta todos esses quadros de complicações de vida que nós, como seres humanos, conhecemos. Na Índia há uma expressão para esta situação complicada de existência humana, onde predomina a presença do sofrimento, a presença da desordem, a presença da confusão. Na Índia eles chamam de avidya. Avidya é essa ignorância. Assim, o que é avidya? É a ignorância. É a ignorância a respeito de quem é você, da verdade sobre você. Esse nosso modo de se aproximar da vida, a partir desse elemento presente, nessa aproximação, que é esse sentimento de alguém presente, dentro daquilo que aqui está acontecendo. Veja, esse modo de representarmos a vida como ela acontece, particularizando o momento presente para nós mesmos, isso é um equívoco. A vida não está acontecendo para você. A vida é algo acontecendo.
A verdade sobre a vida é que a vida, nela, esse elemento presente, que é o eu, esse sentimento de ser alguém dentro da vida, isso é um sonho. Você está dentro de um sonho, sem a ciência de que está sonhando. Como ocorre à noite, enquanto dormimos. Nós levamos muito a sério tudo o que acontece. Enquanto dormimos e sonhamos. Para todos nós, o sonho é muito real enquanto acontece. Para esse elemento que se vê tendo uma vida, onde está presente as relações também, dentro do sonho, com lugares, pessoas, situações acontecendo. Até que quando você acorda, percebe que aquilo era apenas um sonho. O que temos na vida nesse momento é aquilo que acontece. Não alguém para quem as coisas estão acontecendo. Mas o sentimento equivocado em nós, de ignorância em nós, de avidia em nós, é de que a vida está acontecendo para mim. É de que eu sou o elemento mais importante dentro da vida, enquanto ela acontece. Esse sentimento é de separação. Isso pode parecer muito razoável, mas é algo presente em razão desta autoconsciência. Agora, o que é esta autoconsciência? Temos que investigar isso. Essa autoconsciência é um elemento presente em razão da ideia de estar consciente. Agora, o que é esse estar consciente? Esse estar consciente é nele que reside toda a confusão. Porque se você sente estar consciente, você sente estar consciente em razão da separação entre você e a experiência. É você e o que acontece. Então há uma separação entre esse eu e o não eu. É isso que nos dá o sentimento de estar consciente, de ser consciente, de autoconsciência. Agora notem, a referência presente desta autoconsciência é a referência da separação. Eu sou isso, mas tem ali a outra coisa. É aqui que reside uma ilusão. A ilusão de que existe um elemento cônscio de si mesmo, presente dentro da experiência, sendo a experiência algo separado dele próprio. Notem que isso está presente em razão do padrão de reconhecimento, do modelo de reconhecimento, o que representa a presença do pensamento. É apenas o pensamento que define tudo aquilo que está à sua volta e tudo aquilo que você representa sendo o centro de tudo à sua volta. O seu nome é um pensamento. O seu corpo é um pensamento. O sentimento que você tem também é parte desse sentir no corpo e, portanto, é parte do pensamento.
A noção de ter corpo é a noção de se ver e de se separar para se ver. Algo que ocorre em razão da presença do pensamento. Observe que em sono profundo não existe sonho, também não existe mundo. Não existe a mente e não existe o corpo. Não existe esse eu e o não eu. Em sono profundo, se há uma realidade presente, essa realidade está fora do pensamento. Ela está fora do conhecido. Não é algo que o pensamento identifica. Reconhece? Então nós temos que descobrir a natureza da verdade sobre quem nós somos. Porque é essa compreensão da verdade sobre nós que nos dá da vida uma visão além do conhecido, além desse corpo e dessa mente. E, naturalmente, além desse elemento que traz o reconhecimento disso tudo, que é o pensamento. Então, acompanhe com calma isso aqui. Nós estamos dentro de um trabalho de autodescoberta, de investigação da natureza do eu, desse elemento que se separa, para ser o experimentador de suas experiências. Agora, o que são essas experiências? Notem como é importante essa pergunta. O que são as experiências acontecendo? As experiências acontecendo são situações que surgem aqui nesse momento, que só são vistas como experiências porque são reconhecidas pelo pensamento. Quando você, por exemplo, se encontra com alguém, você o reconhece. E você só o reconhece porque você tem essa experiência dele ou dela. Mas essa experiência dele ou dela não é outra coisa, a não ser um pensamento, que é uma memória, uma lembrança, de algo que viveu com ele ou ela. Mas quem é esse elemento que viveu isso? Você vai dizer, eu? Aí eu pergunto para você, e quem é esse eu? O que é esse eu? Do que ele é feito? A resposta para isso é muito simples. Esse eu é basicamente memória. Assim, a verdade sobre você é o pensamento. É isso que você chama de autoconsciência. O que você chama de autoconsciência é a memória, é o pensamento. É aquilo que lhe permite o reconhecimento da experiência. Então, esse eu é o experimentador. Esse eu é a memória. Esse eu é o pensamento. Na verdade, é um conjunto de memórias, um conjunto de lembranças, um conjunto de pensamentos. Por que nós precisamos aprender sobre nós mesmos? Por que nós precisamos aprender sobre o autoconhecimento? Porque sem essa compreensão, nós continuaremos dentro deste sonho, sem a ciência de que isso aqui é apenas um sonho. Continuaremos levando muito a sério tudo isso, sendo o elemento presente no sonho, se vendo separado do sonho. E nesta separação, vivendo naturalmente conflitos.
problemas, desordem. Então, todos os sofrimentos presentes nesta ignorância, nesse sentimento de ser alguém, é algo presente em razão desta equivocada visão da verdade, da vida como ela acontece. Porque a vida como ela acontece é um sonho. Mas se não há uma compreensão de que é um sonho, porque o elemento que se vê separado da vida, vê a vida como algo para controlar, para gerenciar, para fazer como deseja. Esta separação implica a presença desse elemento no esforço, na busca, na procura, no medo e no desejo. Então, essa é a condição de avidya, essa é a condição da ignorância. Naturalmente, essa é a condição do sofrimento. Essa é a condição desse sentimento de separação entre você e a vida, entre você e Deus. Então, o que é iluminação espiritual? É a ciência de que tudo que temos presente nesse momento é a vida como ela acontece. E como ela acontece, nela não existe qualquer elemento separado e à parte dela, sendo real. Uma vez que a única realidade presente é a própria vida. E essa vida é a vida divina. A beleza desse encontro com a realidade do seu ser. A beleza desta revelação de sua natureza divina. É que uma vez presente esta verdade sobre si mesmo, a vida é como ela é, acontece como ela acontece. Dentro deste sonho, esse elemento em dualidade, em separação, não está mais presente. Então nós temos o fim desta vida particular, desta vida que se separa e que se divide, e que há nela, presente nela, diversos elementos que se contradizem e que conflitam e que estão em desordem. Então nós temos o fim desta vida, que é a vida da ignorância, que é a vida deste eu separatista, desta autoconsciência. É quando nós temos a presença da verdade da real consciência, que é a real consciência de Deus. Aqui, quando usamos a expressão consciência, estamos apontando para algo fora do conhecido. Então, qualquer pensamento sobre isso ainda é um equívoco. A verdade é que qualquer ideia que nós façamos sobre Deus é só uma ideia. E, portanto, é ainda um pensamento. Como uma ideia, como um pensamento, é só uma projeção daquilo que o pensamento pode reconhecer. E, portanto, idealizar. Assim sendo, isso não é real. Assim como a expressão real consciência
Porque a referência que temos de consciência é esta consciência do pensamento. Do que é que você tem consciência? É daquilo que o pensamento tem referência. Então, o que nós chamamos de consciência é algo ainda dentro do modelo do pensamento. E aqui estamos apontando para algo além do conhecido, para algo além da memória, da lembrança, dos símbolos, das imagens, algo além desta autoconsciência. Um trabalho nessa direção é fundamental. Como se processa esse trabalho? Se processa quando nós aprendemos a observar sem essa autoconsciência. Veja o que estamos dizendo. A sua forma de olhar é o olhar dentro desta autoconsciência. É quando nós temos alguém que vê aquilo que é visto. Assim nós temos um elemento presente que tem no pensamento a ideia de um pensador pensando. Naquilo que está sendo visto, a ideia de alguém vendo. Nessa questão da presença de um sentimento, alguém nesse sentir. Essa é a nossa visão particular, autocentrada, ou seja, centrada nesse próprio eu desta autoconsciência. Aqui nós estamos aprendendo a aprender sobre nós mesmos. E esse aprender é olhar, é observar, é perceber, assim como sentir, sem esse elemento presente no sentir, no observar e no perceber. É quando eliminamos a avidya, é quando eliminamos a ignorância. Há algo presente nesse momento. Quando você descobre o que é aprender sobre si mesmo. E aprender sobre si mesmo é descobrir o que é olhar sem esse elemento que olha. Sentir sem esse elemento no sentir. Perceber sem esse elemento no perceber. Então é quando rompemos com o sonho. Este sonho de separação. Este sonho de dualidade. Onde está esse eu e o seu mundo. Esse sonhador e o seu sonho. É por isso que o resultado desse trabalho é a ciência do despertar de sua natureza essencial. Alguns chamam isso de o despertar da consciência. Como foi colocado agora há pouco, aqui estamos falando desta real consciência. Mas todos esses termos, toda essa linguagem, ela no fundo é inadequada. Mas naturalmente estamos fazendo e precisamos fazer o uso da fala. Mas estamos sinalizando algo aqui para você, além do conhecido. Além deste movimento, que é o movimento desta autoconsciência. Que não é outra coisa a não ser um movimento do próprio pensamento. Tendo o reconhecimento daquilo que ele nomeia, classifica,
avalia, percebe, compreende. O despertar da verdade é o despertar dessa inteligência espiritual. Os antigos sábios da antiga Índia deixaram registrado lá nos Vedas, na última parte dos Vedas, a verdade sobre a não dualidade. Isso é direto da Advaita Vedanta. Há uma realidade presente nesse instante. E essa realidade presente é a vida como ela acontece. Dentro deste sonho de existência. Onde há esta ilusão da separação, da dualidade. O fim para essa ilusão da separação, o fim para essa dualidade, é aquilo que os sábios chamavam de Advaita. Advaita significa o primeiro sem o segundo. A verdade da vida é a verdade de sua natureza essencial, onde toda essa noção de tempo e espaço sofre uma radical mudança, uma radical transformação. É quando podemos lidar com a vida como ela acontece, sem colocarmos presente na vida a ilusão desta autoconsciência, desses motivos do próprio eu. Observe que toda confusão na sua vida, todo sofrimento presente, toda desordem, é algo presente em razão do fato de que você não sabe a verdade sobre si mesmo. Você desconhece a verdade sobre você. O que você tem sobre você, como foi colocado aqui, é sua memória. Um conjunto de recordações, de lembranças, de ideias sobre quem é você. O que se assenta no pensamento e, portanto, no passado. Então, está nesse modelo de contexto de sonho de existência, se vendo como um elemento separado da vida, separado de Deus, separado de tudo o que acontece. É sustentar nesta separação naturalmente o conflito. Um elemento presente muito forte nesse conflito, nessa forma de sofrimento, de existência, dentro desta dualidade, dentro desta separação, é, por exemplo, a presença do medo. Sempre haverá medo enquanto houver esse sentido de separação. Nesse sentido da mente egóica, desta autoconsciência, nessa forma de existir como alguém presente na vida, se vendo separado dela. Essa é a forma egocêntrica de se viver. E esta condição de vida e esta condição de existência, nesta ignorância, sempre estará presente. Esta insatisfação. Nós estamos aqui na vida para a compreensão da realidade, daquilo que é a verdade, sobre esta natureza divina, que é a natureza de nós mesmos. Assim, o nosso trabalho aqui consiste nessa constatação, consiste nessa descoberta, consiste nesta visão da realidade, que é a realidade de Deus. Então, qual será a verdade sobre esse despertar? Qual será a verdade sobre esta iluminação? Qual será a verdade sobre Advaita?
Qual será a verdade sobre esta ignorância? A revelação desta ciência, o florescer desta compreensão, é o despertar da natureza divina, é o despertar da natureza de Deus. É isso que estamos propondo aqui para você, nesses encontros. Tomar ciência disso, para realmente uma vida em amor, em liberdade, em paz, em felicidade. Nós temos aqui encontros que acontecem nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo trabalhando isso com você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Então, quando as pessoas dizem assim, eu quero iluminação, eu quero despertar para ser feliz, elas estão projetando um eu feliz. Eu quero iluminação para ser sábio. Elas estão projetando um eu sábio. Ainda é uma projeção do ego.